Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de maio de 2019. O que o Bill Gates está lendo? Aqui estão seus 10 livros favoritos. Parte 1. Julgar um livro pela capa não é a melhor das estratégias, mas julgar por quem os lê talvez seja um caminho interessante. Afinal, livros são uma das formas mais tradicionais de armazenar e transmitir conhecimento. Se gente interessante e inteligente acabou atraída por aquele calhamaço específico de páginas, é bem provável que a informação ali presente seja, no mínimo, relevante. Pensando nisso, quando Bill Gates resolve contar quais são seus 10 livros sobre tecnologia favoritos, talvez seja uma boa dar aquela conferida. Abaixo você vê a lista, e entende um pouquinho sobre o que cada obra fala. Alguma coisa, com certeza, você vai aprender. Este é o primeiro livro, O Imperador de Todos os Males, por Siddhartha Mukherjee. O livro de Mukherjee é uma biografia do câncer. Isso mesmo, a doença. O autor indiano, que, além de escrever, também é físico e oncologista, traça uma linha do tempo da enfermidade. Desde os primeiros registros da doença, em um papiro no Egito Antigo, até as milhões de mortes registradas atualmente. Sempre mostrando como o diagnóstico afetou e afeta suas vítimas. O melhor de tudo é que a obra já está traduzida para o português. Vencedora do Pulitzer, essa biografia do câncer é um belo retrato do progresso feito na luta contra a doença ao longo do último século. Ele também mostra como alguns dos avanços científicos que acabaram nos levando a outras inovações, como as vacinas, conta. O Espírito Joana de Ângeles Peus. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. No livro Receita de Paz esclarece sobre as doenças. O mau humor sistemático vício de comportamento emocional gera irritabilidade que desencadeia inúmeros males no indivíduo, em particular, e no grupo social onde o mesmo se movimenta, em geral. Desconcertando a razão, as tendências negativas que devem ser combatidas, fomentando a maledicência e a indisposição de ânimo. Muitas formas de cânceres têm sua gênese no comportamento moral insano, nas atitudes mentais agressivas, nas postulações emocionais enfermiças. O mau humor é fator cancerígeno que ora ataca uma larga faixa da sociedade estúrdia. Richard Simonetti responde sobre o câncer. O câncer é uma enfermidade kármica. Segundo informam os mentores espirituais, doenças graves, como o câncer, podem surgir por válvulas de escoamento de desajustes perispirituais, nascidos de nossos desatinos no passado, observada a lei de causa e efeito, que rege nossa evolução. Representam uma espécie de tratamento de beleza para o espírito. 2. O fumante inveterado, que fuma 2 a 3 maços de cigarro por dia, dificilmente escapará do câncer no pulmão. Não haveria aí uma exceção? Ainda que temos um princípio de causa e efeito, remontando não ao passado remoto, mas à existência presente. O karma do fumante inveterado será o câncer no pulmão. É um problema de uso. Se usamos mal a máquina física, submetendo a excessos e viciações, fatalmente colheremos as consequências dos desajustes que lhe estamos impondo. 3. E no caso do fumante passivo, hoje está demonstrado, estatisticamente, que há uma incidência significativa de câncer no pulmão em pessoas que fumam indiretamente, absorvendo a fumaça de ambientes saturados pelas baforadas dos viciados.
Incontáveis problemas de saúde surgem a partir das condições de vida na Terra, a começar pela poluição dos grandes centros urbanos, gerando não apenas o câncer, mas também moléstias do aparelho respiratório. Na atualidade há grande preocupação com a incidência de câncer de pele, que é assustadora, em decorrência do desgaste da camada de ozônio, provocada também pela poluição. A relação de causa e efeito, nesses casos, está na indiferença e no desrespeito do homem com a natureza. 4. Diríamos que as vítimas de câncer motivado por essas contingências não estão resgatando dívidas. Há uma tendência no meio espírita de associarmos enfermidade a problemas kármicos, oriundos de vidas passadas, quando, em boa parte, ela surge como um problema de uso. O corpo é uma máquina que tem suas necessidades e limitações. Se não o atendemos em suas necessidades, se não observamos suas limitações, a tendência é ficarmos doentes, como um motorista que terá problemas com seu automóvel se não cuidar bem dele. 5. Dentro desse contexto, como explicar as tendências genéticas ao câncer? Filhos de pais que tiveram câncer têm uma possibilidade maior de contrair a doença, em virtude da herança genética. A expressão tendência significa que nem todos os filhos de pais com câncer irão contrair a doença. Aqui entram o karma, as condições ambientes, os cuidados com o corpo. Se não há no perispírito do filho desajustes que favoreçam o câncer, se o ambiente em que vive é saudável, se cuida bem com o corpo, dificilmente contrairá a moléstia, ainda que ela conste de seu histórico familiar. 6. Para muita gente o câncer equivale a um anúncio de morte próxima. Deixam-se dominar pela doença e efetivamente morrem. É uma postura correta? Totalmente incorreta. Foi-se tempo em que o câncer equivalia a um atestado de óbito. A medicina evoluiu muito nessa especialidade. O que o paciente não pode é entregar-se ao desânimo. A vontade de viver é fundamental para o sucesso de qualquer tratamento. 7. Uns morrem de câncer, outros o superam e recobram a saúde. Não haveria aí a fatalidade da morte? Para uns chegou a hora, para outros não. Pensando assim, seria o caso de renunciar a qualquer medicação, deixando tudo por conta do destino. O que se sabe é que os que renunciam ao tratamento raramente escapam da morte. Os que se tratam, guardando os cuidados necessários, ganham maior espaço para viver. Podemos ter câncer por problema kármico, mas não temos necessariamente que morrer vitimados por ele. Na atualidade, são notáveis os avanços da medicina, contabilizando índices altos de cura, principalmente quando o mal é detectado no início. 8. Nesse aspecto, como podemos situar a ação da medicina? A medicina é a misericórdia de Deus, minorando nossos padecimentos, quando inevitáveis, curando nossos males, quando possível. Em linhas gerais, ela sustenta-nos a vida, oferecendo-nos condições para uma existência saudável e produtiva, atendendo às finalidades da jornada humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.